Companheiros, Deus permitiu também, mais essa vez, que nos encontrássemos. Hoje eu vou abordar uma resposta que eu dei a um amigo que me indagou como é que se prova que o Evangelho foi falado por Jesus. De que jeito? Como é que eu vou acreditar que os Evangelhos foram falados por Deus? Se Jesus não escreveu nada, nem naquele tempo tinha cartório para deixar o Evangelho escrito, como é que pode, hoje em dia, dizer que esses 4 Evangelhos foram, de fato, falados por Jesus? Eu achei interessante. E agora eu esclareço. Os Evangelhos que nós conhecemos, os 4, não existe sobre eles qualquer comprovação de que foram os signatários, os autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, com exceção de Lucas. Lucas, o evangelho que ele escreveu, é atribuído pela mão própria. Ele declara. Mas de Mateus, Marcos e João não tem nenhuma comprovação. E por que eu digo isso? Se vocês lerem logo o início, a introdução, o prólogo, aqui está, Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Diz aqui, Lucas escreve: pois que foram, na verdade, muitos os que empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se viram cumpridas. Porque a passagem de Jesus na terra, com os milagres que ele fez, com as palavras que disse, as leis que instituiu, causaram uma impressão muito grande na sociedade. Então, surgiram uma porção de escritores compilando, escrevendo sobre o que Jesus falava. Muitos escritores, muitos trabalhos foram feitos e a Igreja Católica escolheu só esses 4. As outras obras a Igreja dispensou e considera-os apócrifos, ou seja, sem autenticidade dos que ostentam os nomes como autores. Então, prosseguindo aqui. Pois que foram, na verdade, muitos os que empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se viram cumpridas, como nolas referiram os que desde o princípio as viram com seus próprios olhos, naquela ocasião, e que foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, porque o evangelho dele é uma carta, uma narração que ele fez a um grego chamado Teófilo, que queria saber acerca de Jesus naquela ocasião. E ele, então, está respondendo a Teófilo essa indagação, esse estudo que ele fez. Pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver diligentemente informado de como todas elas passaram-se desde o princípio, ele foi investigar, foi estudar, foi falar com as testemunhas, talvez até conversasse com os apóstolos, e dar-te por escrito a série delas, desses acontecimentos todos, para que conheças a verdade daquelas coisas em que tens sido instruído. Teófilo tinha se tornado cristão ao saber das maravilhas que Jesus falou e disse, os milagres,
Então, vocês vejam, a autenticidade das Escrituras é em decorrência de inúmeros escritos, de muitos trabalhos executados por pessoas que eram admiradoras de Jesus, os escritores daquela época. E entre dezenas e dezenas, não sei se mais do que dezenas, de trabalhos sobre o Evangelho de Jesus, a igreja escolheu esses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o Evangelho de Lucas, ele diz aqui que ele foi estudar, ele foi cientificar-se de tudo que Jesus falou e fez. Então, a autenticidade é muito grande. Havia muitos evangelhos que nós não tivemos acesso, a não ser agora, recentemente, no ano de 1945, um camponês no Egito, na cidade de Nag Hammadi. Escavando a terra, ele encontrou uma urna com o Evangelho de Tomé. Esse Evangelho de Tomé foi escrito no ano 200, mas ele também se reportava a passagens do tempo de Jesus, 50 a 60 anos depois que Jesus nasceu. Jesus já era morto. E muitos escritos nessa ocasião, entre os anos 50 e 60, neles o Lucas se baseou para escrever o Evangelho. Esse Evangelho de Tomé eu já abordei a ele num YouTube anterior, quando eu falo da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É o número 5. Então, os estudos que foram feitos sobre esse Evangelho de Tomé estabeleciam que o Evangelho de Tomé foi escrito no 2º século, mas se reportava a escritos do tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a autenticidade não tem sobre ela qualquer dúvida, porque são repositórios de outras obras que falavam sobre o Evangelho de Jesus. Então, agora, esses 4 evangelhos aqui, todos eles referenciam-se sobre esses escritos antigos. Então saiu o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas todos eles são baseados em escritos antigos, como a exemplo que estabeleci aqui, segundo Lucas. Então, a autenticidade, a perfeição, a comprovação da autenticidade desses evangelhos é esta, é a história. Fico, então, esses esclarecimentos. Desejo boa sorte e muitas felicidades a todos. Um abraço.